pessoal, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo também. A gente está no nosso curso de gestão da EBD com foco em resultados. A gente já está na aula 7. Se por acaso você está chegando aqui por agora, não se preocupe, todas as outras aulas estão salvas aqui na nossa playlist. Dá uma olhada. É importante você acompanhar da aula 1 até a 10ª aula, justamente para ter cronologia e você entender o andamento das coisas, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a implementação de melhorias e a gente vai ver aqui o nosso cronograma. Aqui o seu gerente, que é o nosso mascote desse curso. A gente vai ver hoje na aula o que é melhoria contínua, análise crítica do cenário atual, estabelecendo prioridades, método de gestão, educação cristã, com foco em melhorias, e a questão da constância e manutenção. Vamos embora? Bom, vamos lá. Como nós vimos, o foco da nossa aula de hoje é falar de melhoria, de melhorar o que já está bom. O que é melhoria contínua? Melhoria contínua é uma técnica de gestão de processos de negócios que visa identificar falhas no processo e, em seguida, descobrir a melhor maneira de eliminar esses problemas. É uma busca constante por perfeição em tudo o que você faz. Lendo essa definição parece algo muito complicado e até mesmo chato de se executar. Mas eu te garanto que quando a gente busca melhoria contínua no nosso processo e na nossa metodologia de gestão, os resultados são eficientes e eu já vou te explicar o porquê. Olhem aqui para essa imagem aqui, ó. A gente tem um navio, né? E ele está dizendo assim, a pessoa dentro do navio, o capitão está falando assim, ó, mas sempre fizemos assim. Repare que o navio ele está navegando, daqui a pouco ele começa a afundar, afunda mais um pouco e acaba submergindo completamente. Porque faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E a melhoria contínua está atrelada a você questionar a maneira como você faz e executa os seus processos, para você identificar uma maneira diferente, inovadora, melhor de se executar determinada atividade ou seguir determinado processo. E qual é a importância disso? A importância é que ao longo dos anos as coisas vão se modernizando, ferramentas novas vão surgindo, maneiras diferentes de lecionar surgem. Se você é meu aluno lá do curso de capacitação para professores, você vai ver que existe uma diferença do professor de antigamente para o professor de hoje em dia, que o professor hoje ele é tido como facilitador. Imagina se a gente ministrar uma aula nos dias de hoje, para as pessoas de hoje, da mesma forma que era ministrada em 1890, por exemplo. Não seria eficiente, certo? Porque, apesar da palavra de Deus ser imutável, a maneira como nós aplicamos, a maneira como nós ensinamos, deve se adequar à nossa realidade. Então, a melhoria contínua está em te questionar, está no ato de você reformular práticas, criar rotinas e melhorar processos de maneira a atingir uma maior eficiência. E para a gente chegar aí a executar a melhoria contínua de fato, a gente precisa fazer uma análise crítica do cenário atual. Como a própria expressão já diz, você precisa olhar com um olhar crítico. Não é olhar e dizer, tá tudo bom, tá tudo dando certo. Mesmo que esteja dando certo, você precisa olhar para poder enxergar alguma oportunidade de melhoria, alguma coisa que possa ser feita. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa responder algumas perguntas básicas. E para isso eu te recomendo aí a você pegar papel e caneta e anotar e responder essas perguntas olhando para dentro da sua EBD. Então vamos lá, primeira pergunta. O que está funcionando? Lista aí no seu papelzinho o que tem dado certo. Se são as aulas, se são as reuniões, se são os recursos, se são as pessoas, se as classes estão com bastante frequência. Lista aí o que está dando certo. Agora, em outra folha, você vai escrever o que não está dando certo, o que não está funcionando. E aí você vai escrever o que não está funcionando, o que está dando errado, o que você quer melhorar. E aí agora você vai dizer aqui, ó, na terceira pergunta, o que está funcionando, mas está capenga, sabe? Pode melhorar. E aí, respondendo essas três perguntas com um olhar crítico e criterioso,
você vai ter uma noção de fazer o seu PDCA. Lembra da aula lá que a gente viu sobre a questão de melhoria, implementando, mapeando a sua EBD, mapeamento? Então, respondendo essas perguntas, você vai ter bagagem para poder começar a implementar o PDCA, executar a metodologia PDCA. E aí, para a gente começar aí o nosso PDCA, baseado nas respostas que a gente deu às perguntas do slide anterior, a gente precisa estabelecer ordem de prioridade. Sabe por quê? Quando você responder a essas perguntas, vão surgir inúmeras ideias, vão surgir inúmeras questões, inúmeras respostas a essas questões. Só que você vai precisar priorizar algumas coisas, porque é impossível a gente resolver tudo ao mesmo tempo. É impossível você colocar ordem numa mansão que está abandonada há muito tempo, tudo num dia só. Então você precisa estabelecer aí prioridades e decidir e definir o que é mais importante, o que é mais urgente. E aqui eu te dou algumas dicas de como você estabelecer prioridade. O que é mais urgente? O que precisa ser resolvido para ontem, porque senão vai estourar uma bomba? O que é mais simples de se resolver? Porque tem muita coisa que a gente coloca lá na lista que eu consigo resolver de forma rápida. Por exemplo, poxa, folha papel A4 acabou na classe das crianças, a tia está reclamando que não tem. É só comprar um papel de folha A4, é só isso. Tem problema que é muito simples de se resolver. E para a gente atacar em quantidade, é bom também a gente separar aí de acordo com a criticidade de resolução dos problemas. E aí a próxima pergunta é: quais os meus recursos disponíveis para resolver? Beleza, meu problema é a folha, mas eu tenho dinheiro para comprar a folha? Se eu tenho, ok. Meu problema é a quantidade de professores nas classes infantis. Quantos professores eu tenho? Meu problema é professores para classes de adolescentes. Quantos professores eu tenho? Tem alguém na minha igreja que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar chamando para fazer parte do corpo de professores? Então é você olhar e ver aqui quais recursos você tem disponíveis. E aí a próxima pergunta é: qual investimento eu vou precisar e de quanto eu estou falando? Lembra da questão da meta ser quantitativa e o objetivo qualitativo? Você precisa responder o que você vai precisar fazer, quanto você vai precisar investir, quanto você vai ter que desprender de tempo, de dinheiro, de treinamento, de mentoria, enfim, para poder fazer acontecer o que você precisa. E a última pergunta que você vai responder é quanto tempo eu tenho para resolver tudo isso. Quando você coloca para um problema só todas essas perguntas aqui, você consegue cascatear por ordem de prioridades a resolução dos seus problemas e, consequentemente, a melhoria dos seus processos. Voltando lá, eu vou sempre bater nessa tecla ao longo do nosso curso, porque isso faz parte da nossa metodologia de gestão. E aí, focando na parte de pessoas. Quem são as pessoas? É a equipe que forma o corpo discente da EBD, superintendente, secretário, tesoureiro, coordenador pedagógico e professores. Materiais. É todo o material usado para as aulas, desde papelaria, como revistas, canetas e papéis, como computadores, projetores, impressoras. Estrutura. É toda a parte física e estrutural da EBD, sala, cadeira, mesa, iluminação, água, banheiro, ventilação. Então, olhando para tudo isso daqui, você vai ver o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado em cada um desses recursos, respondendo a cada uma das perguntas feitas anteriormente. Agora vamos falar aqui algumas ideias de que você pode ter para fazer melhoria contínua no seu recurso na área de pessoas. Primeira ideia aí, investimento em capacitação. Não só capacitação de professores, capacitação de toda a equipe. Secretaria, tesouraria, coordenação, todas essas áreas precisam ter capacitação. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo para cada uma dessas áreas, você pode estar assistindo para você compreender melhor. Estabelecer relacionamento e união entre a equipe. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importante que todos se falem, que todos se respeitem e que todos trabalhem juntos para o mesmo propósito. Cuidar e zelar pela organização nas escalas dos professores, para não sobrecarregar e nem deixar ninguém de fora. Tem professor que acaba dando muita aula porque ele ministra bem, e tem professor que fica de canto. Isso é um perigo. Tem que ter equilíbrio, justamente para cuidar da saúde daquele professor sobrecarregado, assim como cuidar da inclusão daquele professor deixado de lado. Essas três aqui são apenas algumas ideias que você pode ter para poder implementar melhoria na área de pessoas, mas existem inúmeras outras.
Melhoria na área de materiais, na parte de recurso material. A primeira ideia de melhoria que você pode ter é destralhe. Sim, faça o destralhe. Jogue fora tudo que tiver sem uso, tudo que tiver ruim, tudo que tiver acabado. Você precisa tirar as tralhas do ambiente para você conseguir visualizar o que pode ser reaproveitado, o que pode ser reutilizado. Existem coisas aí que podem estar misturadas, então já parte para o próximo passo, que é a organização e separação. Vale aí a aquisição de itens faltantes dentro da realidade de cada classe, assim como itens de organização, potinhos organizadores, pastas para poder organizar. Vale a pena você fazer essa melhoria em materiais. Melhoria em estruturas, colocar em condições básicas do local. Se chove dentro, se tem mofo, se está entulhado, como é que está a iluminação, como é que está a ventilação, como é que está a aparência, a pintura, decoração, mobília. Disse anteriormente e repito, o conforto e a segurança das pessoas no seu ambiente de EBD é de fundamental importância. Não dá para eu cuidar de pessoas sem cuidar do local em que elas estão. Mesmo que eu tenha ordem de prioridade, eu não posso deixar de lado o cuidado com as estruturas, o cuidado com o ambiente que as minhas pessoas estão localizadas, tanto meus professores quanto os meus alunos, e principalmente classes infantis. Não deixe as crianças estudarem em áreas que ofereçam risco, risco de queda, risco de cair alguma coisa em cima. Faça essa verificação, olhe com cuidado, justamente para você evitar aí até mesmo receber um processo, uma denúncia, alguma coisa que até mesmo possa machucar alguém ou, Deus nos livre, um óbito. Isso é de suma importância. Cuide da estrutura também aonde a sua EBD acontece. E aí agora, por último, mas não menos importante, falando da melhoria na vida espiritual da EBD. Me responda aí, como é que está a saúde espiritual da sua EBD? De nada adianta investir em conhecimento se a gente também não tiver a graça. O quanto a obra tem sido levada a sério dentro da sua equipe da EBD? Será que os professores são aqueles que nunca estudam a lição, chega lá só fica lendo? Será que Deus tem sido o centro das suas aulas ou tem sido somente por vanglória, soberba? Os professores fazem questão de esbanjar aí a etimologia de grego e hebraico nas aulas das palavras justamente para mostrar uma sabedoria e colocá-los no pedestal. E qual é o objetivo final da sua gestão na EBD? Para que você está trabalhando? Jesus tem sido demonstrado através da sua gestão? Responda essas perguntas e depois você vai ter a inspiração do Espírito Santo para poder estar tratando isso também na sua EBD. E aqui a gente não poderia deixar de falar que para poder acontecer a melhoria de fato, você pode ter um dia e um pico de ideias, você pode ter um dia um brainstorm, que é uma tempestade de ideias, você vai ter várias e várias coisas para executar, só que daqui a uma semana você já não tem mais nada. Então a consistência, a constância é melhor do que a intensidade. Vale mais fazer um pouquinho todos os dias do que fazer muito num dia só e nunca mais o resto do ano. Então, seja consistente, seja disciplinado, seja constante. É melhor do que ser intenso. Se você quiser ser intenso, vale também um pouco de intensidade, mas sempre priorizando a constância, justamente para a criação de rotina e hábito. Não é à toa que nós já falamos disso em aulas anteriores. E aqui, para nós fecharmos a nossa aula, Romanos 15, 5 diz assim: O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Até a próxima aula e tchau, tchau!